Mestre Jedi, negociador, guardião. Sabe, quando a gente pensa no Obi-Wan Kenobi, essas palavras vêm na cabeça, né? Ele é uma das figuras mais queridas de Star Wars, sem dúvida. Mas e se o jeito que a maioria de nós vê o Obi-Wan estiver, na verdade, um pouco equivocado? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na psicologia dele para entender o que de fato faz esse personagem ser quem ele é. Essa é uma discussão que rola há anos entre os fãs. O Obi-Wan era aquele sábio que tinha visões do futuro, quase um profeta da galáxia? Ou ele era mais um guardião focado em proteger as tradições, em manter a ordem? Essa pergunta, no fundo, define o personagem. E hoje, vamos usar a psicologia para tentar colocar um ponto final nesse mistério. Bom, para a gente conseguir responder isso, primeiro a gente precisa entender o que esses termos realmente significam. Visionário e guardião não são só rótulos bonitinhos, não. São duas maneiras, assim, fundamentalmente diferentes de enxergar e processar o mundo ao redor. E aqui está a grande virada de chave. De um lado tem o visionário, o INFJ, que vive pensando no o que poderia ser. A cabeça dele está sempre lá na frente, conectando os pontos para tentar adivinhar o futuro. Do outro lado tem o guardião, o ISFJ, que se apoia totalmente no o que já funcionou antes. Ele olha para o passado, para a experiência, para manter as coisas estáveis. São literalmente dois jeitos opostos de ver a vida. A principal ferramenta do visionário é a tal da intuição introvertida, ou NI. Pensa nela como se fosse uma visão da força particular, sabe? Aquela habilidade de sacar o significado escondido das coisas, de ter um estalo. Parece que encaixa perfeitamente no mestre Jedi, certo? Mas a pergunta é, será que o Obi-Wan funciona mesmo desse jeito? Agora, vamos virar a moeda e olhar para o outro lado. A sensação introvertida, ou SI. Essa aqui é a arma secreta do guardião. Imagina uma biblioteca mental gigante, um HD interno lotado com cada experiência, cada lição, cada regra do passado. O guardião pega qualquer situação nova e compara com essa biblioteca para achar a resposta mais segura, mais confiável. E é nesse processo todo certinho, todo metódico, que a gente começa a ver o verdadeiro Obi-Wan aparecer. Ok, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos dar uma de detetive. A gente vai seguir as pistas que estão espalhadas por toda a saga e, olha, o caso a favor do Obi-Wan como um guardião é bem forte. Lembram dessa frase que ele solta pro Qui-Gon Jinn? Nossa, ela diz tudo. Enquanto o Qui-Gon, que era um visionário de carteirinha, ia pelo feeling da força, o Obi-Wan se agarrava ao código Jedi. Para ele, o código não era só um guia, era a base de tudo, a estrutura que já tinha sido testada e que dava segurança no meio do caos. Isso é a sensação introvertida em sua forma mais pura. E a investigação em caminho? Parem para pensar nisso. Um visionário teria um estalo, um insight do nada. O que Obi-Wan faz? Ele segue um método. Olha só, primeiro, ele analisa a prova física, o dardo. Depois, vai atrás de uma fonte confiável, o Dexter. Ele segue o rastro, sem pular etapas, de forma linear. É um trabalho de detetive clássico, não um salto de fé. Ah, é claro, não dá para esquecer o apelido dele. O negociador. Isso não veio do nada. É a segunda ferramenta dele em ação, o sentimento extrovertido. Ele não chega chutando a porta e impondo o que ele quer. Ele usa a diplomacia, ele tenta criar harmonia, restaurar a ordem. E por quê? Porque um mundo com ordem e estabilidade é o paraíso para um guardião. Mas dizem que é na hora do aperto que a gente mostra quem é de verdade, né? E no caso do Obi-Wan, a forma como ele luta e o jeito que ele reage sob estresse, bom, aí estão as pistas mais claras de todas. A escolha de luta dele, a forma 3, o Sorezu. Gente, isso é a personalidade dele transformada em combate com sabre de luz. Não é um estilo para ir para cima, para atacar. É o oposto. É totalmente defensivo, focado em paciência, em não correr riscos. O lema do Sorezu é não perca, não é vença a qualquer custo. É sobre criar uma muralha impenetrável e esperar o adversário errar. É a mentalidade do guardião aplicada na batalha. Preservar, proteger e só agir quando for seguro. E agora, a gente chega na frase mais famosa dele. Todo mundo acha que é só um bordão, né? Uma piadinha recorrente. Mas, e se for muito mais do que isso? E se essa for a peça final que faltava para a gente montar o quebra-cabeça da mente do Obi-Wan? Pois é, aqui está o pulo do gato. Quando um guardião fica estressado, ele não tem uma visão clara do futuro. Pelo contrário, a cabeça dele começa a disparar e a imaginar tudo de ruim que pode dar errado. É um medo geral, uma ansiedade sobre as possibilidades negativas. Agora, ouve a frase de novo. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Ele não diz o que vai acontecer. Ele só sente que algo ruim pode acontecer. É literalmente a assinatura de um guardião sob pressão.
Então, quando a gente junta tudo, a confiança no código, o jeito metódico de investigar, o estilo de luta super defensivo e até o famoso mau pressentimento, o resultado fica bem claro, né? O veredito é praticamente inegável. Vamos dar uma olhada no placar final. O que guia ele? O código, a tradição, como ele trabalha, passo a passo, como ele luta, na defesa, sem correr riscos, e como ele reage ao estresse com o medo vago do que pode vir a acontecer. Cada um desses traços bate perfeitamente com o perfil do Guardião, o ISFJ, e ao mesmo tempo é o completo oposto do que a gente esperaria de um visionário. E isso, no fim das contas, muda um pouco a forma como a gente enxerga o personagem. O heroísmo do Obi-Wan não era prever o futuro, era proteger o passado com tanta garra, com tanta dedicação, que ele acabou garantindo que um futuro pudesse existir. Ele foi a rocha, a base, que permitiu que uma nova esperança tivesse um lugar seguro para nascer e crescer. Então fica aí uma reflexão, né? Numa saga inteira, obcecada com escolhidos e profecias sobre o futuro, será que o herói mais essencial no fim do dia não era justamente o cara que não olhava para as estrelas, mas sim para o chão que pisava? Talvez o herói que a galáxia mais precisava não era quem via o que estava por vir, mas sim o guardião teimoso que lembrava de tudo que não podia ser esquecido.